núcleo do urânio. O urânio tem 235 partículas lá entre prótons e nêutrons, e vem o nêutron e bate no núcleo. Quando ele bate no núcleo, o núcleo se quebra em dois pedaços, e daí saem dois nêutrons e um montaréu de energia. Esses dois nêutrons vão bater em outros dois núcleos, que por sua vez vão se quebrar, e cada um vai emitir mais dois nêutrons. Então um nêutron gera 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, e essa reação em cadeia vai acontecer aonde? No fundo de uma piscina. Essa piscina tem 300 mil litros de água, ela tem 10 metros de profundidade, e aqui eu tenho uma ponte, é uma ponte rolante, ela rola nessa superfície, nesse sentido aqui da superfície da piscina. Ela rola, e presa nela eu tenho treliças. Treliças são hastes de alumínio que elas quase chegam no fundo da piscina. Um pouquinho antes de chegar no fundo da piscina tem uma placa, e é nessa placa que em cima dela eu coloco quem? Os elementos combustíveis. Esse cara aqui é um elemento combustível, tá? Se vocês olharem para ele, vocês vão ver 18 plaquinhas. Tem 18 plaquinhas aqui. Cada uma dessas plaquinhas aqui, a gente pode ver aqui na lateral também, é uma plaquinha feita de alumínio, pozinho de urânio e alumínio. E eu preso, coloco uma do ladinho da outra. Por que eu separo isso daqui? Porque daqui a pouco vai passar água aqui no meio. Então a primeira dificuldade que a gente tem é colocar isso na piscina, lá no fundo. Qual a concentração, o nível de enriquecimento desse urânio que usa aqui? Esse urânio é 20%. Tá? É bem maior do que o de Angra, por exemplo. Por quê? Então, o que ele está falando de enriquecimento? O que ele está falando de enriquecimento, a ideia é o seguinte: urânio, na natureza, a gente encontra o urânio 238 e o urânio 235. O 238 a gente encontra numa razão de 97%. Se eu for lá na mina catar 1 kg de urânio, 97% desse urânio é 238. E 0,7% é 235. Só que para colocar no reator nuclear, eu não quero 238, eu quero 235. Como tem muito pouco na massa de urânio, o que eu faço? Eu enriqueço o urânio. 235 e 238 é a quantidade de partículas que tem no núcleo, né, entre prótons e nêutrons. Então o núcleo do urânio 238 tem 238 partículas, o 235 tem 235 partículas. Esses dois caras eu chamo de urânio. A quantidade de partícula deles chamam isótopos do urânio, mas o urânio, quando eu pego lá na mina, tem o 235 e 238. E esse 0,7% é muito pouco para me colocar no reator. Então o que eu faço? Eu enriqueço esse urânio. Como é que eu enriqueço esse urânio? É mudar a razão de 235. Então eu pego o urânio, faço ele virar um gás. Esse gás urânio eu coloco numa ultracentrífuga, que é um liquidificador de gás, que gira gigahertz. Quando ele gira gigahertz, ele separa o leve do pesado. Aí eu vou aumentando a concentração de urânio 235 dentro da minha massa de urânio, até chegar a 20%. Tá? Então é essa a ideia do urânio 235. Então, cada uma dessas plaquinhas tem 20% de urânio 235 e 80% de 238. Na natureza ela é diferente. Bom, coloquei isso daqui, a primeira coisa, eu preciso colocar isso lá no fundo da piscina. Como é que eu faço para botar esse treco no fundo da piscina? Eu tenho um gancho com uma ferramenta, eu desço 9 metros dentro d'água e encaixo ele assim na placa matriz, exatamente desse jeito aqui. Ó. Então a gente já precisa ter uma habilidade manual para encaixar esse treco lá embaixo. Bom, o núcleo do reator é feito de 25 desses elementos combustíveis, quer ver? Daqui a pouco aparece aqui. Olhando de cima, a placa matriz, essa placa matriz, 5 por 5, 25 elementos combustíveis. E é nesse lugar aí que acontece a reação de fissão. É aí que o nêutron bate no núcleo, quebra, vem 2, 2, 4, 8, 16. E aí a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: ué, cara, esse negócio está cada vez aumentando mais, como é que eu faço para controlar essa quantidade de nêutrons? Se um gera 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, eu vou ter que controlar essa quantidade de nêutrons. Então o que eu faço? Eu tenho esse negócio aqui que eu chamo de elemento combustível de controle. Até aqui, ó, ele é igualzinho àquele outro ali. Só que em vez de 18, ele só tem 12 plaquinhas. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou colocar outras duas placas que elas são feitas de elemento absorvedor de nêutron. É prata e índio-cádmio. O que acontece com essas duas placas? Elas vão entrar por aqui e elas estão num cano. Esse cano sai para fora da superfície da piscina, olha um cano aqui em cima. E esse cano tem um parafuso ligado nele. Então, se eu quiser descer o cano, o parafuso gira no sentido e o cano desce. Se eu quero subir o cano, isso é através do botão que tem na mesa de controle do reator, que daqui a pouco a gente já vai saber o que é. Eu subo essas duas placas. Descendo, ela entra no núcleo,
e ela é feita de material absorvedor de nêutrons, então absorve os nêutrons. Ela subindo, os nêutrons se multiplicam com mais efetividade. Então é assim que eu controlo a quantidade de nêutrons. É como se fosse o freio e o acelerador do meu reator. Né? À medida que eu subo, os nêutrons aumentam, à medida que eu desço, os nêutrons diminuem. Por segurança, esse treco está preso no eletroímã. Por que no eletroímã? Se eu quiser desligar o reator rapidinho, o que eu faço? Corto a corrente do eletroímã, a barra cai por gravidade e desligo o reator. Cai em menos de 1 segundo. O de segurança, o que eu faço? Eu tenho mais outras 3 barras. E vamos supor que uma não cai. As outras 3 vão cair. Então, bastou uma cair para desligar o reator. Então é assim que eu controlo a reação de fissão. Então, por exemplo, eu vou ligar o reator, o que é ligar o reator? É levantar as barras. Que aí, a hora que eu levanto as barras, os nêutrons começam a se multiplicar. E é assim que funciona. Esses elementos moderadores que absorvem os nêutrons, eles não sofrem mutações ali também? A gente já vai chegar no moderador, a gente já vai chegar no que sofre, o que acontece dentro da água. Bom, então, primeiro, a piscina está cheia de água. Né? A piscina está cheia de água por 3 razões. Uma é a que ele acabou de explicar, que é o moderador, mas a primeira razão é a de refrigerante. Se eu tenho um treco que esquenta e eu quero resfriar esse treco, o que eu faço com esse treco? Eu enfio dentro de uma piscina cheia de água. Essa água vai me refrigerar. Mas não basta só enfiar dentro da piscina, porque o que acontece? Mesmo assim, ela ainda continua aquecendo. Então eu tenho um sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração me funciona da seguinte maneira. Eu puxo a água embaixo do núcleo do reator, levo para um trocador de calor, essa água passa pelo trocador de calor, é resfriado. O que é um trocador de calor? O trocador de calor é um radiador de carro. Entra quente e sai frio. Entra água e volta de novo para a piscina. Como é que eu faço isso? Eu tenho um circuito secundário, que tem uma outra bomba, que leva água, que refrigera a água do primário. Primário chama azul, secundário chama de burro quando foge, aqui é a cor. E essa água vai para uma torre de refrigeração e volta. E esse sistema me refrigera a água do reator. Por segurança, eu tenho 2 bombas dessa, 2 trocadores de calor desse, 2 bombas dessas e 2 torres de refrigeração dessa. Ou um ou outro tem que estar ali para me ajudar a funcionar. Bom, isso é a primeira razão. A segunda, antes do moderador, que vai ser a terceira, a segunda é blindagem. Porque aqui é diferente. Esse reator não é para produzir energia elétrica. Como é que é um reator para produzir energia elétrica? É um reator que nem anda. Você pega o núcleo do reator, enfia dentro do vaso, tapa esse vaso, o calor gerado pela reação de fissão transforma a água em vapor, você gira uma turbina e a turbina gera energia elétrica. Simples assim. Ah, mas por que eu vou usar urânio e não uso carvão para esquentar a água? Porque por cada quilo de urânio você precisa de 1 tonelada de carvão. Então, como o rendimento é muito maior, você usa o urânio. Aqui não. Aqui eu não quero gerar calor para girar a turbina. Aqui eu quero deixar o meu núcleo aberto para colocar coisas ali em volta para fazer o quê? Para produzir os radioisótopos. Né? O que é o radioisótopo para quem é de administração? O radioisótopo é assim, ó. Eu tenho um problema na minha tireoide. Eu quero saber o que acontece com a minha tireoide. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero saber quanto de iodo acumula na minha tireoide. Como eu vou contar? Eu vou abrir a tireoide e arrancar o iodo de lá? Não dá. Então eu dou iodo radioativo para o cara tomar e boto o contador Geiger no pescoço do cara, ele vai contar quanto de iodo tem ali. Se está contando mais, é porque está acumulando muito. Se está contando pouco, é porque está acumulando pouco. Se está contando na média, é porque não tem problema nenhum. E aonde que eu acho esse iodo radioativo? Eu coloco ele na frente do núcleo do reator, o iodo natural. Ele vai transmutar, porque os nêutrons vão passar por ele, e ele vai mudar e vai ficar radioativo. Mas para colocar as coisas no núcleo do reator, eu tenho que ver o que eu estou colocando. E por isso a água me serve como uma blindagem para me proteger contra essa radiação e eu ainda ver o que estou fazendo lá embaixo do núcleo da piscina. Então eu digo que a água me serve como refrigerante. Aí vem a questão do moderador. Porque o nêutron, quando ele sai da fissão, quando o núcleo se quebrou e saiu ali 2 nêutrons, eles saem muito velozes. Eles saem tão velozes que o que acontece? Eles não enxergam os outros núcleos de urânio que tem em volta. Para a fissão acontecer, o nêutron tem que ter uma energia bem menor, a gente chama de energia térmica. E para reduzir a energia do nêutron, o que eu faço? Vamos fazer de conta como se fosse uma mesa de bilhar, onde o nêutron é bolinha branca e as bolinhas coloridas na mesa está cheio de água, né? A água tem hidrogênio, hidrogênio tem um próton. O próton é mais ou menos do tamanho do núcleo do nêutron. Então, imagina o nêutron, uma bola branca, batendo na bola colorida, ela perde energia, porque é assim que a gente vê como funciona o jogo do bilhar, né? A bola branca bate na colorida e a bola branca vai parando, e quando ela perde energia, o
que a gente moderou a energia dela, é que ela realiza a fissão. Então a água me funciona como refrigerante, moderador e blindagem. Tá? Então, se não tivesse água, e detalhe, a água é desmineralizada e deionizada, que é outra pergunta que você falou. Por que a água aqui na piscina é pura? Porque se tudo que passa na frente dos nêutrons transmuta, a água está cheia de sais minerais. Esses sais minerais, para a gente não tem problema nenhum, mas na água ali, na piscina do reator, eles vão passar pelo núcleo e eles vão sair ativados, contaminados. Então o que eu faço? Eu purifico a água para evitar esse problema. Então a água é pura. Não pode beber, né? Porque a água desmineralizada é uma bela de uma diarreia. Não é nem o problema da radiação, é mais a diarreia mesmo. Bom, então a reação de fissão está acontecendo lá no núcleo, lá embaixo e tal. Aí eu vou botar uma porcaria dos radioisótopos para irradiar. Vocês vieram da radiofarmácia, né? Sim. Então as ampolinhas lá bonitinhas, o cara abre, manipula, bota nas glove box lá, dilui, faz o processamento químico. Onde vem aquela porcaria? Vem daqui. Eu boto na frente do núcleo do reator para ele transmutar e ficar radiativo. Então, ó, aquelas ampolinhas vêm aqui. Eu não vou botar ampolinha numa piscina de 300 mil litros de água. Eu boto esse bagulho de alumínio, eu fecho, soldo. E aí isso vai aonde? Isso vai na frente do núcleo do reator. E aí quanto tempo esse treco fica lá? Aí o tempo suficiente para ele transmutar. É a famigerada equação de decaimento radioativo, né? O A igual a zero, E elevado a menos lambda T, tem um Tzinho lá em cima. Né? Aquele Tzinho é o tempo que eu demoro para transformar o iodo no iodo radioativo. Normalmente é horas, dependendo do radioisótopo que eu quero colocar, pode ser até dias, até semanas. Mas aí vem a pergunta, 300 ml de água, uma piscina de 10 metros de profundidade, como é que eu boto essa amostrinha lá no fundo da piscina? Eu tenho essa ferramenta aqui, ó. É nesse cano que vai a amostrinha. Tá vendo? Olha a amostrinha aqui. Eu coloco a amostra aqui dentro. Tem uma prateleirinha nesse cano, lá tem várias posições. Já tem uma ali, tá vazia ali, né? E aí eu carrego aqui as amostrinhas. Elas não saem, elas não caem. Esse cano aqui, ele vem amarrado aqui na lateral da piscina. Quando o reator está ligado, eu pego ele, levo ele, encaixo ele no núcleo. Manualmente, de novo, de cima da piscina. Então, na realidade, além de Homer Simpson, a gente é pescador. A gente fica o dia inteiro pescando nessa piscina. Detalhe. O reator tem 144 posições que eu posso colocar amostrinhas. Olha aqui, ó. Essas quadrados azuis são caixas vazias, né? são canos vazios, onde eu enfio esses canos ali no meio. O que vocês estão vendo aqui? 8,47 E a 12. É o fluxo de nêutrons nesse ponto. 8,47 vezes 10 a 12 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. Tá? Tem posições que tem mais fluxo, o fluxo chega da ordem de 10 a 13 nas posições mais centrais. E é assim que você vende o reator. Então tem um mutarel de nêutrons passando ali, tem 10 a 13 nêutrons por centímetro por segundo, passando na sua amostra para ela se transformar em radioativo e virar um radioisótopo. Bom, e aí eu coloco as amostras para irradiar, depois que irradiou, eu tiro as amostras. Não são os únicos caras que usam o reator, não são só os caras para produzir radioisótopo. Tem outros caras que usam o reator, físico nuclear, químico nuclear. Os químicos nucleares, eles querem colocar amostras e deixar muito pouquinho tempo lá na frente do núcleo. Eles querem colocar uma amostrinha para deixar 10 segundos, por exemplo, 30 segundos. Agora, imagina, se eu quero deixar uma amostra 10 segundos na frente do núcleo do reator, com esse cano que está aqui, é manual o processo de colocar a amostra no núcleo, não dá para precisar 10 segundos. Então eu tenho uma outra ferramenta. Quando vocês subiram ali, tem um negócio chamado sistema pneumático de irradiação. Tem um blower, o blower tem um cano, a amostrinha que eu vou irradiar eu coloco aqui, ó. Coloco aqui, fecho, esse cano, esse blower, bota a amostrinha nesse cano, ele assopra a amostra, ela vai até o núcleo, ela sobe aqui por cima, entra no prédio do reator, vai até o núcleo, fica lá. E nesse caminho aqui eu tenho uma chavinha que diz quando a amostrinha passou. Quando a amostrinha passou, o cara que é o pesquisador, ele setou lá, por exemplo, para 10 segundos. 10 segundos significa o seguinte,
Passou ali, o temporizador conta 10 segundos, quando passar os 10 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai inverter o blower. O que assoprou de lá para cá, agora sopra de cá para lá, e a amostra volta para o cara no tempo certinho que ele pediu para irradiar. Assim os químicos. E tem uns outros caras que usam o reator que são os físicos. Eu sou físico, eu também tenho esse problema. Físico de formação. Os físicos, eles não querem colocar a amostra na frente do núcleo. Eles têm experimentos complicadíssimos, cheios de detetores, esse tipo de coisa, que aí o que acontece? Eu não vou enfiar esse treco dentro da piscina. Então a piscina é construída com tubos. A parede da piscina ela chega a ter 2 metros da metade para baixo, de concreto, para não dar dose no laboratório dos físicos, né, para não tomar dose de radiação. Mas esses tubos, eles são tubos de 9 a 12 polegadas que eles atravessam a parede da piscina do reator. Eles estão olhando para o núcleo do reator, atravessam a parede da piscina como se fosse uma cartola de 9 metros, e eles são fechados desse lado e abertos desse. Ou seja, só tem ar dentro do tubo. O ar não oferece resistência para os nêutrons. Então os nêutrons vão entrar nesse tubo, atravessar e atingir os experimentos dos físicos. Então aí os físicos usam esses nêutrons para o experimento dele. Eles fazem imagem, espalhamento de nêutrons. Cada um tem seu experimento ali. É assim que funciona o reator. Né? Na realidade, o que a gente faz? Isso daqui é uma máquina para produzir nêutrons, para quem quiser esses nêutrons. Se vocês tiverem uma linha de pesquisa e precisar um dia trazer alguma coisa para irradiar, vocês trazem aqui para a gente vai verificar se fica em risco o que vocês querem irradiar para a segurança do reator e se faz o experimento com seus nêutrons. Detalhe, esse reator é velho para dedéu. Esse reator ele foi construído aqui em 1957. Né? Pouquinho depois daquele filme do Oppenheimer, né? Então, quando o Oppenheimer explode a bomba, né, no filme, logo depois daquilo, os caras começam a fazer reatores nucleares para fazer pesquisa, né? Inclusive produzir radioisótopo, já na década de 50. 55, 56, os Estados Unidos, num projeto chamado Átomos pela Paz, eles começam a vender reatores de pesquisa para o mundo. E a gente comprou um, né? Comprou um, e naquela época eles vendiam os reatores, o que construísse mais rápido levava o reator na faixa. A gente construiu em 1 ano e meio, então o reator saiu de graça. Saiu de graça, né? E eles vieram montar o reator aqui no IPEM. Isso é a foto de 1957, né? 57 não, já na década de 60, vocês entraram por aqui, o reator está aqui atrás. Era muito longe aqui, não tinha nada, né? Chamava Instituto de Energia Atômica, tinha um ônibus que trazia o pessoal. Esse cara aqui é o professor, o cara de branco é o professor da minha, o cara da frente é o Juscelino Kubitschek. Eles vieram inaugurar o reator em 57. Nessa mesa de controle aqui, o que está ali atrás, né? E essa mesa vai até 75, vocês estão vendo aqui por que 75, né? Cabelo dos caras, boca de sino. Se instalou uma mesa nova em 1975, e ela está lá até hoje. Né? Essa daqui é a sala de controle, seu chefe vai fazer média, daqui a pouco a gente vai visitar a sala de controle. E a gente comprou uma ucraniana, né? A gente pagou metade, e aí depois começou a guerra, os caras não vieram instalar. Um dia a gente vai ter uma mesa de controle nova, não sei quando. Aqui é a história, né? O comecinho do reator. Isso era a USP, em 1957. Não tinha USP. Você não vai construir um reator no meio de uma cidade, você constrói no meio do mato. E aí, a universidade cresceu em volta, ó, aqui é Pinheiros ali atrás. Então, tudo cresceu em volta aqui do IPEM, inclusive a cidade universitária. Né? A mesa de controle de 57 é aquela ali. Né? O carinha de branco atrás do Juscelino Kubitschek. Aqui a gente está vendo o Juscelino inaugurando, ligando o reator. Esse cara aqui é o Jânio Quadros, que era o governador na época. E ali atrás está o Damir. O Damir foi meu professor de física nuclear, eu tive aula com ele na PUC. E eles inauguraram esse reator aqui, numa mesa muito parecida com essa. Inclusive o Juscelino sentou nessa cadeira famosa. Né? E ele ligou o reator aqui, a gente pode apertar tudo escutando o botão. Isso daqui é a prova de aluno, né? Você não vai conseguir fundir o núcleo do reator, quem não está ligado em nada. Quiserem tirar uma foto aqui sentado na cadeira do presidente sem problema nenhum. E o que vocês vão fazer aqui para visitar o reator? Vocês vão por causa daquela luz bonita ali. Ela chamou de efeito Cherenkov. Qual que é o lance do efeito Cherenkov? Quando a radiação atravessa o meio, vocês viram lá, né, no filme da série, como é que é? Problema dos Três Corpos. Na primeira cena do filme, a pesquisadora cai num tanque de Cherenkov,
né? O tanque de Cherenkov existe mesmo. O tanque cheio de água, ela morre afogada lá dentro. Só que lá é o seguinte, o Cherenkov, quando os nêutrons atravessam o meio, eles excitam os átomos do meio. Os elétrons da água, basicamente. Esses elétrons, né, eles mudam de camada, e quando eles mudam de camada, eles vão voltar para a camada original, eles emitem um fóton. O fóton tem um comprimento de onda do azul, e ele caminha acima da velocidade da luz dentro da água. Então ele cria uma nuvem azul muito bonita. Isso acontece em reatores nucleares como acontece por radiação cósmica. Se a radiação cósmica atravessar o meio, ela pode produzir o Cherenkov, mas a radiação cósmica faz um fiozinho de luz diminuto. Então o que vocês viram no filme era um tanque gigantesco, cheio de detetores luminosos em volta, para detectar essa luz. Quer dizer, aqui não, ó, com a luz acesa e tal, a gente vê o efeito Cherenkov. Só tem um pequeno problema, o reator está desligado, porque uma das bombas quebrou, e lembra que eu falei que tinha duas? E eu não posso ligar o reator com as duas bombas. Ele deve estar voltando a funcionar. Então eu vou ficar te devendo o efeito Cherenkov. Tá bom? O resto a gente vai lá na mesa de controle, aperta Quando a gente volta? A gente faz assim, faz um vale efeito Cherenkov. Aí na próxima vez que vocês verem, vocês mostram o valinho, a gente faz a foto, só a foto. Eu tiro toda essa conversa aí da boba e aí vocês só vão lá para fazer a Tem foto. previsão? Ah, Eu já vou pôr na agenda. já vai estar na agenda. Marca a Kátia. Ô Kátia, a gente ficou com o vale do efeito Cherenkov aí. Eu acho que semana que vem o reator vai voltar a funcionar. Cara, eu estava falando com o cara agora, depois da manhã ele vem para montar a bomba. A gente viu aqui do cobalto 60. Então, mas não, aqui é mais intenso. Muito mais. Muito mais engraçado. E aqui é o seguinte, agora nós vamos visitar o reator. Isso daqui é que nem visita ecológica. A gente vai lá entrar no reator, vocês podem tirar foto de tudo, só não pode levar nada, né? Porque aqui não seria muito bom levar. Mas é isso aí, gente. Aqui as hastes são de Nikaloi também? Perdão. As hastes que tem urânio é Nikaloi? Não, é diferente. É diferente. O elemento combustível aqui ele é alumínio, só. Tá. Só alumínio. O elemento combustível Zircaloy que você está falando, do elemento combustível tipo Wrangler, primeiro que o elemento combustível tem 6 metros. Lá é pastilha. Você pega as pastilhas, coloca todas elas uma em cima da outra num tubinho de Zircaloy, né? E as pastilhas são pastilhas de urânio, tipo pastilhas Valda, você coloca uma em cima da outra para fazer 6 metros e são centenas de elementos combustíveis. Por que lá o enriquecimento é menor? 4%, é bem menor? Porque o que acontece? Aqui você precisa de um fluxo alto. Qual que é a ideia do fluxo alto? O fluxo alto é para você produzir radioisótopo. Para um fluxo maior, você precisa de um enriquecimento maior. Para ter mais nêutrons. Teoricamente aqui então gera mais potência do que lá, salvo o tamanho? Exatamente. Tá. A densidade de potência aqui é maior do que... Exatamente. Tá. A densidade de potência aqui é muito maior do que lá. Em todos os reatores de pesquisa funciona isso. Tá. Mas o que acontece? A densidade de potência é maior, as potências são muito menores. Esse reator é de 5 megawatts no máximo, enquanto o Angra no mínimo é 300, Angra 1 é 300 megawatts. Tá? Por que não então eles fazerem um reator com mais potência lá, menor? Não seria... A potência, então, a potência é a potência térmica. Né? Como o volume lá é muito grande, a potência térmica é muito maior. Tá. E aí não compensa você enriquecer. O que interessa lá é só ferver água, né? É uma panela de pressão. Né? Exatamente. O que interessa lá é esquentar a água. Tá. Então, o design lá é esquentar a água, você aumentou o tamanho do núcleo para esquentar a água mais. Tá. Aqui, por exemplo, aqui é tudo líquido. Se aqui pudesse não esquentar, seria aqui é um efeito colateral aqui, esquentar a água. Todo reator nuclear esquenta, por causa da reação que libera energia. E quando você desce para desligar ele para a reação e aí ele não esquenta, esquenta menos. Isso, a ideia é justamente essa. Se quebra todas as bombas de... Tem como você cessar totalmente? Não. O que acontece? Isso é o calor, o decaimento da radiação. Quando você desliga um reator, porque tem produtos de fissão, esses produtos de fissão estão emitindo radiação. Essa radiação dos produtos de fissão, o que acontece? Depois que você desligou o reator, esses produtos de fissão continuam decaindo. Exatamente. Então, quando você desliga um reator, você tem uma preocupação de continuar com as bombas funcionando para quê? Para trocar esse calor que sobrou. Foi isso que aconteceu em Fukushima. Veio o terremoto, o reator desligou, mas mesmo assim as bombas continuaram girando. Caiu a energia elétrica, entrou o sistema diesel. Mesmo assim as bombas continuaram funcionando para trocar esse calor do reator já desligado. Tá.
Aí o que aconteceu? O tsunami encobriu o gerador diesel. Parou as bombas. O núcleo, já desligado, continua aquecendo. Aí a tal do síndrome da China, né? Então já estamos subindo. Aquele treco, vamos lá, aquele treco quente foi descendo, que é o síndrome da China. O negócio é tão quente que afunda até chegar atravessar do outro lado. Do outro lado é a China, né? Por isso o síndrome da China. Aqui é 5 megawatts de potência, com ele ligado. Com ele ligado. Com ele desligado, cai para quanto isso? Ah, não, a potência é zero. Potência é zero. Ele continua nessa... Ele não esquenta nada, não, esquenta. Tem um tempo, mas não o suficiente. A temperatura mais alta no núcleo é de 48 graus. Desligado? Ligado. Ligado. Desligado o núcleo, a piscina não chega uns 28 graus. Não chega a Põe ferver ligado. aqui então, né? Não pode. Vamos pegar uma avental lá. A ideia é justamente